Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Estou sempre aqui trazendo dicas de cultivo de Phalaenopsis para todos vocês, sempre mostrando boas plantas, plantas bonitas, lindas florações e dicas, né, para vocês todos os dias aí. Eu vou falar hoje da beleza do vegetal das Phalaenopsis. A gente tem que ter em mente, quando a gente compra uma planta, geralmente é pela beleza da florada, né? Porque as Phalaenopsis são plantas com as florações muito bonitas, mas essa floração ela passa, infelizmente, com o tempo, 2, 3 meses, essa floração começa a cair e aí você vai chegar a hora de cortar a haste floral, né? Você vai retirar essa haste floral e o que estava de bonito, que atraiu você para comprar, que era a floração, ela vai passar. E vai restar para você somente o vegetal. E para você ter uma nova florada e ter essa planta, cultivar essa planta na sua casa, você vai ter que começar a cuidar agora tanto do enraizamento quanto do vegetal da sua planta. Isso pode levar muito tempo, porque para sair uma nova haste, a planta vai ter que se adaptar no seu cultivo, a planta vai ter que enraizar, trazer novas folhagens, para depois voltar a te entregar aquela beleza de floração que foi o motivo que você comprou essa planta. A Phalaenopsis não é uma planta difícil de ser cultivada, mas é uma planta que você tem que ter alguns cuidados para você chegar na floração novamente. Um dos maiores cuidados aqui é a hidratação. E aí a gente vai entrar no quesito do seu cultivo propriamente dito, do substrato que você vai usar para poder cultivar essas plantas. Se você mora numa região que é mais seca, faz mais calor, né, que você percebe que quase tudo que você coloca nas suas plantas seca mais rápido, você vai ter que começar a optar para um substrato que segure mais umidade. E aí não é só o substrato, é também o vaso. Em locais mais quentes, o vaso de barro, a gente sabe que o vaso de barro, ele suga água junto com a planta. Então, no ambiente que já é quente, o vaso de barro, ele vai aí aumentar a secura na sua planta, porque além dele ter a porosidade do barro, que vai sugando a água, ele joga também essa água no ambiente. E a planta também tem que se favorecer dessa rega que você colocou aí no substrato dela. Então, se você mesmo assim optar por um vaso de barro, você vai ter que colocar um substrato que segure um pouco mais de água, mas sempre vai ter que ficar pensando que você não pode encharcar esse meio de cultivo que você tem. Então não pode ser, se você colocar um esfagno, por exemplo, você não vai poder regar essa planta todos os dias. E aí você tem que fazer um teste antes, se você não tem costume de usar o esfagno, para ver quanto tempo esse esfagno dentro desse vaso vai secar. Então você faz o teste, você pega um vaso de barro, você coloca a quantidade de esfagno e o substrato que você quer usar, põe lá dentro e você molha. E aí você vai contando os dias e todo dia você vai reparando nesse vaso para você ver quantos dias passaram para esse vaso e esse substrato secar. E aí você vai ter uma noção de quantas vezes você vai ter que regar a sua planta na semana. E isso tem que ser feito também levando em consideração as estações do ano, porque tem estações que são mais frias, tem estações que ventam mais, tem estações que são mais quentes, e aí tudo isso vai influenciar na velocidade com que esse vaso e esse substrato vai secar, tá? O que eu indico mesmo porque tem gente que usa tanto o esfagno, tem pessoas que usam o chip de coco, e nenhum desses substratos são ruins, desde que você saiba o que você está fazendo. Nenhum desses substratos são substratos ruins, não são substratos super difíceis de você se adaptar, então, mas é desde que você saiba a quantidade certa de regas que você tem que fazer durante a semana. Eu sempre indico que você use substratos que sequem mais rápido, como a argila expandida,
pedra brita, ou mesmo você amarrando numa madeira. Por quê? Porque isso vai te possibilitar a não ter erros no seu cultivo. Você vai poder até molhar todos os dias sem ter que ficar se preocupando com se o vaso secou ou não. Quando você tem um vaso de plástico, a situação já muda. Porque num vaso de plástico, se você utilizar esfagno, vai durar uns 15 dias para você regar novamente. No vaso de plástico, até mesmo colocando pedra e argila expandida, mesmo assim você tem um acúmulo ali de umidade dentro do vaso. E o que você vai saber fazer para poder ver se está na hora de regar ou não? Você vai olhar no vaso de plástico, enquanto houverem essas bolinhas, significa que você não precisa regar, porque tem umidade dentro do vaso. Isso vale tanto para quem tem no vaso de plástico furado embaixo, quanto para semi-hidroponia. Enquanto você verificar que tem essas bolinhas, não tem necessidade de você regar novamente. Quando você tem um vaso que é todo tampado, fica mais difícil de você ver essas bolinhas dentro do vaso. Quando você já tem um vaso transparente, tanto você consegue verificar como está a umidade dentro do vaso, quanto como estão as raízes, porque as raízes também dá uma indicação se você precisa molhar ou não. Quando você olha no enraizamento e você verifica o enraizamento verde, você está vendo ali que a planta não precisa ser regada. Quando o enraizamento está prateado ou branco, né, dependendo aí da orquídea, já mostra que você precisa fazer uma nova rega. Então, para não ter erro, o que eu recomendo? Use vasos transparentes, se você gosta de usar vasos, e use argila expandida e pedra brita, porque você vai poder verificar dentro do vaso se você precisa fazer essa rega novamente ou não. É muito visível, muito perceptível e te dá uma segurança, que é a segurança que dá para mim. Eu gosto de pelo menos molhar as minhas plantas aqui que estão na semi-hidroponia uma vez na semana, porque eu faço a troca da água que tem dentro do vaso, para não ter lava de inseto, para não criar muito lodo, para não ter sujeiras acumuladas ali no fundo. Então eu rego uma vez por semana, lavo bastante o fundo do vaso e aí eu faço tipo um enxágue, né, do meu vaso, por conta que está na semi-hidroponia. Mas às vezes também durante a semana eu gosto de vir jogando uma água nas folhas, né, no período mais fresco do dia eu passo. Por quê? Porque eu sei que essas plantas, elas gostam de uma umidade. Não posso ficar molhando todos os dias, porque já está na semi-hidroponia, né? Se os vasos fossem furados na parte de baixo, eu poderia molhar tranquilamente todo dia, porque meu substrato é argila expandida e pedra, não segura a umidade. Mas até dentro do vaso de plástico, a argila expandida e a pedra brita seguram a umidade por uns 2 dias também, tá? O que eu faço quando eu molho as minhas plantas mais vezes na semana é para garantir um frescor, uma umidade relativa no ambiente e para que eu tenha certeza que as minhas plantas estão hidratadas. Uma vez que as Phalaenopsis não possuem pseudobulbos, elas precisam dessa hidratação, porque a única água que elas têm está dentro da folha, né? Está dentro desse caule, dentro da folha, mas elas não são como as catleias, que tem aquele bulbo que vai armazenar água. Então elas precisam de uma hidratação. Foi justamente por isso que eu decidi pela semi-hidroponia, porque lá no fundo do vaso sempre vai ter uma quantidade de água armazenada. E quando a gente faz o replante, com o tempo nascem novas raízes adaptadas para a umidade. E as raízes que gostam da umidade, elas vão descer para o fundo do vaso. E ali elas vão beber água de canudinho, literalmente, né? Elas vão estar ali no fundo do vaso, retirando a água que elas necessitam. E o resultado são folhas sempre verdes, tá? Pelo fato de estar na semi-hidroponia, a gente não pode descuidar também das plantas, né? A gente está cuidando aí de uma parte de hidratação dessas plantas, mas a adubação, luminosidade,
um ambiente com umidade relativa no ar, também são fatores cruciais que a gente precisa se atentar para ter aí um bom enraizamento, um bom cultivo, porque tudo isso em conjunto é que vai trazer saúde para os seus vegetais e vai te fazer com que a planta enraize mais rápido e traga novas florações. O meu vegetal tá sempre assim, ó, bem verdinho, bem hidratado. Essas manchas brancas é enxofre e resultado de adubação, porque eu faço adubação uma vez por semana nessas plantas. E a minha adubação é adubação química. Então é aquela diluída na água e vai principalmente nas folhas, né? E isso faz dar uma manchada. Mas quem está incomodado com esse tipo de coisa aqui, com essas manchas, só passar um paninho com água que sai, porque isso é uma coisa que é superficial. Eu não recomendo retirar, porque quando você joga um adubo ou um fungicida ou um inseticida aqui, a proteção está aqui, ó, parada em cima da folha. Porque o fungo ele vem através da água. Então quando você molha aí, a água que para nessa manchinha branca acaba diluindo o produto que está aí e o fungo acaba morrendo. Então se você é aquela pessoa que limpa as folhas, você está retirando a proteção que você colocou nas suas folhas. Fica bonito com essas manchas brancas? Eu confesso que não. Me incomoda? Já me incomodou bastante. Hoje em dia não me incomoda mais. Principalmente, a parte que me incomoda é quando você tem essas plantas com folhas pintalgadas, tá vendo? E você não consegue ver as pintas. Por quê? Porque tem muito enxofre na planta. Você só consegue ver na folhinha nova. Ó, mas só que, como a folha é pintalgada, eu gostaria de ver sempre que eu chegasse aqui, ó. Mas como tá cheia de enxofre, acaba que eu não consigo ver. Então essa é a única coisa que me incomoda, tá? Mas, tirando isso, eu sou bem de boa com relação a essas pintas, a essas manchas brancas, porque eu sei que o que eu coloquei nas minhas plantas para proteger, para adubar, permanece aqui nas folhas, tá? E você pode ver, todas as folhas estão verdinhas por conta da hidratação. Uma das formas, além da rega, que você pode estar fazendo para você ter sempre folhas verdes, bonitas, bem hidratadas, é molhar sempre o chão. O meu orquidário ele é feito de terra no chão, e aí tem essa camada uma camada de manta de pidim por cima, e aí em cima vem a pedra brita e a argila expandida. Porque quando eu molhar, fica bem úmido aqui o ambiente. Então, às vezes, a falta de hidratação das suas plantas, porque as orquídeas são assim, elas pegam umidade relativa que está no ambiente. Essa umidade que a gente não vê, gotículas de águas que estão dentro do ar, no ambiente. Aquele orquidário que você desce, você entra no orquidário e você sente aquele frescor, aquela sombrinha, aquele ar mais geladinho dentro, significa que você está tendo umidade relativa nesse ambiente, tá? E esse frescor é sentido pelas plantas. As plantas adoram, principalmente as orquídeas, que captam essa umidade relativa do ar para poder se hidratarem também, tá? Então não é só a rega que está no fundo do vaso, a rega que está no substrato, a rega que está nas plantas que vão favorecer elas, não. Essa umidade relativa no ambiente é uma umidade que as plantas também gostam muito. Uma coisa que pode trazer umidade é assim, ó, fontes dentro de casa, fontes no orquidário, mas nem todo mundo que cultiva Phalaenopsis tem um espaço para ter uma fonte, né? Então você pode colocar uma toalha estendida, uma toalha bem úmida, estendida na frente delas. Você pode ter plantas em vaso, plantas terrestres em vaso, que você pode estar molhando para poder trazer essa umidade também. E você pode ter umidificadores de ambiente no local do seu orquidário. E aí aquele umidificador vai soltando aquela fumacinha e trazendo umidade relativa no ambiente também para suas plantas, tá? Então são diversas coisas que a gente pode fazer para trazer a umidade relativa para o ambiente. Não somente molhar propriamente dita o vaso, né? Que é uma coisa muito boa, mas por conta do ambiente que a gente mora,
por conta do substrato e do vaso que a gente escolheu, isso limita bastante o que a gente pode fazer em relação às regas, tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente para ter folhas bonitas é a questão da luminosidade. Você tem que entregar uma luminosidade dentro do seu orquidário. Tem que ser um ambiente que você possa chegar aqui e enxergar tudo. Enxergar a cor das folhas, enxergar a cor das flores, ver tudo que está nas suas plantas, né? No ambiente bem claro. As Phalaenopsis, elas não podem ficar expostas a muita luz, mas luminosidade direta. Não é essa luminosidade que a gente tem no Sombrite, tá? Essa luminosidade do Sombrite, de um Sombrite de até 80%, de 70% a 80%, dependendo do local que você mora, porque tem locais que as pessoas têm que usar até 100%. Porque tem muito sol. E de onde o seu orquidário está localizado. Porque tem orquidários que são a meia sombra, que significa que pega sol só pela manhã. Tem orquidários que pega sol o dia inteiro e tem orquidários que pega sol só no período da tarde. Então, em cada local que esse orquidário está localizado, existe aí um tipo de luminosidade que você tem que ficar atento e colocando o Sombrite de acordo com o ambiente que você está cultivando as suas plantas. A luminosidade ela é ideal tanto para estimular o enraizamento, a floração e manter aí a folha da Phalaenopsis bonita. Não pode ser uma umidade muito alta, por quê? Porque a folha ela perde essa coloração verde, tá vendo? A planta ela tem essa coloração mais esverdeada. Então tem que manter uma cor assim, ó, um verde mais escuro. Quando você traz muita luminosidade, a folha ela vai clareando. E aí, se ela clarear bastante, for um verde muito claro, acaba que ela começa a amarelar, a mudar o aspecto da cor da folha e começa a amarelar. Porque quando ela começa a se estressar, vai demandar dela muito estresse, muita perca de energia. E acaba que ela começa a tirar a compensação de tudo isso da própria folha, da própria planta. E aí a folha começa a amarelar. Geralmente você vai ver amarelando a folha da parte de baixo, né? A última folha você vai ver amarelando, significa algum estresse que a planta passou. Tanto pode acontecer por falta de raiz, por excesso de umidade também, né? Que o excesso de umidade também acaba matando as plantas. E pode acontecer aí também pelo excesso de luminosidade. Então, sempre você tem que estar naquele ambiente que está luz, mas não está aquecendo, não está prejudicando a coloração das folhas. Manter as folhas saudáveis, com uma coloração aceitável, com verde assim, não tão escuro, mas não tão claro, vai trazer aí um bom enraizamento, plantas mais saudáveis e as florações, consequentemente, vão vir, porque a gente cultiva o vegetal e as flores são sempre consequências do nosso cultivo. A adubação também é essencial para que você tenha plantas bonitas, para que você tenha folhas bonitas. Ó, porque aqui, uma adubação que tenha nitrogênio, toda adubação vai ter fósforo, potássio e nitrogênio. Então, a adubação que você coloca na sua planta já vai vir com todos esses componentes, tá? Então, o que acontece? A planta vai absorver, vai ter mais clorofila, que essa cor verde que você está vendo chama-se clorofila. Então, vai ter mais clorofila e com a luminosidade vai fazer mais fotossíntese. Então, a planta vai respirar mais, a planta vai se alimentar mais e vai distribuir isso para o enraizamento e para as novas florações, tá? Então, é em conjunto. E a umidade, tanto no ar, no ambiente, quanto no substrato, vai fazer com que essa planta fique sempre hidratada. Você não vai ver aquelas plantas com folhas murchas. Quando a floração aparecer, a floração ela vai passar mais tempo, né? Tem florações de Phalaenopsis que chega aí a quase 9 meses, 1 ano, fica muito tempo florido, desde que o ambiente
tenha uma boa umidade, uma boa luminosidade, o seu substrato segure uma boa umidade sem encharcar e o seu orquidário também esteja protegido tanto da chuva quanto nas laterais por conta do vento. Tem que entrar um pouco de ventania, mas aquela ventania filtrada. Não pode ser aquele vento impetuoso, que aquele vento também desidrata as folhas, derruba os botões, amarela os botões, a planta acaba abortando a floração e quando ainda sai alguma flor, o vento faz com que ela passe mais rápido, acaba murchando as flores. Então não é legal você deixar o seu orquidário todo aberto. Vão ter pessoas que vai dizer, mas as minhas plantas não tem sombrite nas laterais, pega vento e tudo mais, mas será que dura meses? Né? Porque tem minhas aqui que fica 9 meses florido. Será que essas plantas também têm? Então, estou falando aqui de cuidados para prolongar a vida tanto da floração quanto a beleza dos seus vegetais, tá? E isso de experiência de anos. Não foi sempre que eu tive o meu orquidário todo fechado de sombrite. Não foi sempre que eu tive o meu orquidário coberto. Não foi sempre. Isso não é coisa que desde quando eu comecei a cultivar que eu faço, não. Foi ao longo dos anos que eu fui vendo a necessidade tanto de colocar sombrites nas laterais, quanto de colocar telha para proteger da chuva no período das florações. Eu tenho Phalaenopsis aqui numa parte, estão até bem bonitas, ó, bem verdinhas, que pega chuva. Mas quando essas Phalaenopsis aqui florescem, esse caso aqui, ó, tá vindo com haste floral, ó. Quando elas florescem, eu coloco elas para cá. Por quê? Porque aqui, se chover, mesmo que não chova, tem aquele orvalho, e o orvalho é contínuo, é todos os dias, né? E vai degradando a flor. Então, para proteger essa flor, para que ela fique mais tempo comigo, né? Porque ela fica aí 4, 5, 6, 7, 8 meses comigo, eu tenho que proteger. Então, é com o telhado e é com os sombrites nas laterais do orquidário que a gente protege do vento, protege da chuva, né? Protege aí também do acúmulo de insetos, porque o sombrite já é uma barreira natural, uma barreira aí natural não, né? Mas é uma barreira que a gente coloca também para que não venha muito inseto, abelhas, aqueles insetos maiores, né? Que comem as flores também. Então tudo isso é um preparo que a gente faz de prevenção, de cuidado para manter a floração por mais tempo bonita, né? Para poder passar aqui e mostrar para vocês um monte de plantas floridas e bonitas por muito tempo. Como essa aqui que eu estou mostrando agora. Ó. Se você for ver vídeos 4, 5 meses atrás, você vai ver a mesma floração. Por quê? Porque ela está sendo protegida. E ela tem um cara aqui, ó, que vai ficar uns 8, 9 meses florida. A flor nem passa, porque eu protejo, né? Algumas eu levo para dentro de casa. Existe um pequeno problema quando você leva uma planta desse ambiente para qualquer outro ambiente, porque ela começa a passar também a floração, tá? Porque ela sente uma floração que nasceu aqui nesse orquidário, eu levo para dentro da minha casa, essa floração ela vai diminuir o tempo de vida. Rapidamente eu consigo ver, ela vai durar ali um mês, na verdade 1 ou 2 meses ali, porque ela mudou de ambiente. Dentro da minha casa não tem a mudança de temperatura, não tem a umidade que tem aqui fora, não tem a luminosidade que tem aqui, não vai ter nada do que essa planta está acostumada desde a hora que ela emitiu essas hastes florais. Então quando eu mudo de ambiente, a floração ela tende a passar. Mas como a gente tem plantas para enfeitar a nossa casa, então eu acabo levando plantas para lá. Vocês sabem que lá dentro de casa tem muita planta florida que saiu daqui. Mas lá dentro da minha casa, elas passam mais rápido, porque elas saíram desse ambiente. Tão adaptado que elas estão aqui, porque elas ficam aqui há 6 meses até sair uma nova haste floral e os botões começarem a abrir. Então, quando eu mudo, elas estavam adaptadas a esse cultivo, a esse ambiente. E lá dentro da minha casa, eu consigo notar que as flores passam mais rápido, tá? Diferente dessa floração aqui, se eu deixar ela aqui,
por meses aqui nesse orquidário, ela vai ficar vários meses aqui sem passar a floração. Mas do momento que eu mudo ela de local, elas acabam sofrendo. Você não pode fazer isso? Claro que você pode. Isso não vai trazer problemas para a folhagem, para o enraizamento, para a planta. Mas para a floração, né, é que não está acostumada ao outro ambiente, quando você muda, ela acaba passando mais rápido. Então tem que ter sempre esses cuidados. Uma boa adubação, uma adubação que seja balanceada, que tenha macro, micro, nutrientes, que entregue aí bastante coisas que essas plantas precisam, uma boa luminosidade, um substrato que você possa molhar mais, né? Que aquela água seja um pouco corrente, dizemos assim, entre aspas, que você pode molhar hoje, pode molhar amanhã e vai secar de um dia para o outro, como pedra, argila expandida, pedra de rio também. Já é um substrato que vai trazer um pouco mais de saúde. Porque os substratos que ficam parados ali, retendo muita água por muito tempo, ali cria fungos, cria bactérias que podem sim atacar as suas plantas. Então você sempre tem que optar, se você tem tempo, opte por substratos que você possa molhar mais vezes. Agora, se você não tem, aí você pode pôr um esfagno, pode pôr um chip de coco, né? Você pode pôr chip de coco no vaso de plástico, esfagno, porque você não tem tempo para regar e as plantas precisam de uma hidratação. Então vai muito, o cultivo vai muito do tempo que você tem para cuidar das suas plantas. Mas cuida com carinho, que o resultado é isso aqui, ó, muita floração, muita beleza, se você faz tudo direitinho. Olha como é que tá esse oncídio. E ele tá na madeira, e aí você tem que molhar todo dia. Olha aqui o tanto de hastes aqui em cima, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas não vai dar pra ver porque tudo é verde, né? Mas, ó, tudo isso aqui são hastes, ó. São 7 hastes que ele tem. Começou a abrir aqui a primeira, ó. É uma planta que eu sou super apaixonado, é uma Copensa flexuosa. Não dá pra focar muito. Ó, mas é bem bonito, né? Imagine quando todas essas hastes aqui estiverem abertas, ó. São 7 hastes que ele deu agora. Isso é hidratação, é adubação, é ambiente controlado, luminosidade certa. E a gente tem aí muita floração, porque um oncídio geralmente vai dar 2 hastes florais, uma haste, mas esse aqui veio com 7 e tá muito bonito, tá bom? Então essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha, hype o vídeo aí, tá? Lembrando que eu tô com a rifa, tá com poucos números já, tá? São 5 Phalaenopsis adultas e floridas e a rifa tá custando R$5, tá? E quem tiver atrás de mudas de Phalaenopsis, eu tenho muitas cores de mudas pré-adultas que vão florescer em 6 meses, tá? Olha o tamanho das mudas que veio, ó. Aqui é uma das mudas, a muda vem bem grande, ó. Com 2 pares de folha, então vem com 4 folhas. A muda vem bem bonita, tem mais aqui, ó, que é o mesmo cultivo aqui, ó, tá vendo? Então, com muitas cores diferentes que você pode escolher, tem mais de 15 cores que você pode escolher. Essas mesmas cores de mudas, você pode perguntar se você tem delas floridas também. O preço também tá bem baratinho também, tá? Me chama no 35 99211 0913, 35 99211 0913, tanto para participar da rifa, que custa R$5 cada número, quanto para comprar as mudas, quanto para entrar no meu grupo de WhatsApp, tá? Que é bem legal também. Me chama aí que a gente conversa, tá bom? Beijo no coração de vocês. Quem quiser também esses vasos, ó, os vasos que eu uso na semi-hidroponia de 1,5 litro, tá? Cada vaso custa R$2,50 e eu mando para qualquer lugar, tá? Manda seu CEP também no 35 99211 0913 que eu envio os vasos para você, tá bom? Então bem baratos também. Quando você mandar, você manda o CEP para que eu possa ver aí o frete, tá certo? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.